Nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre a mensagem que João Batista pregava e contar como foi o batismo de Jesus. Para começar, nós vamos então iniciar agora a nossa leitura bíblica, lá em Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler a versão A Mensagem. Enquanto Jesus vivia nas colinas da Galileia, João, conhecido como o Batista, pregava no deserto da Judéia. Sua mensagem era simples e dura, como o deserto que o cercava. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. João e sua mensagem estavam autorizados pela profecia de Isaías. Trovão no deserto, preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João vestia uma túnica de pelo de camelo amarrada à cintura por uma tira de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão acorria para ouvi-lo e vê-lo. Ali, no Rio Jordão, os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estavam interessados no batismo, que parecia ter virado moda, ele esbravejou: "Raça de serpentes, o que vocês pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando a Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir, o protagonista desta drama, perante o qual eu sou apenas um figurante. Acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com o lixo para ser queimado. Certo dia, tendo chegado da Galileia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João fez objeção. Como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu. Você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos, preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então, João o batizou. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: "Este é o meu Filho amado, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida." Vamos agora então ao nosso momento de estudo dessa passagem. Bom, nossa primeira informação que nós vamos destacar aqui é o significado da palavra arrependimento, que é o que significa, o significado básico dessa palavra. Arrependimento é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Então, se trata de abandonar os maus caminhos e voltar para Cristo, e através dele, para Deus. Então, o arrependimento, ele é uma decisão livre, por parte do pecador, e que só pode ser possibilitada através da graça divina. Agora vamos falar então sobre esses dois grupos religiosos que aparecem nessa passagem, dois grupos religiosos judaicos, que são os fariseus e os saduceus. Vamos entender então quem seriam então os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles eram um grupo religioso que procurava observar todo o Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo também observava as suas próprias interpretações, puramente humanas. Então, para eles, a salvação consistia na obediência à letra dessas leis e regras. Então, a sua religião era exterior na sua forma, mas sem qualquer piedade interior. Já os saduceus, eles eram assim os liberais da época. Eles não criam no sobrenatural.
externamente eles demonstravam obediência, né, à lei de Deus, mas na prática mesmo, no dia a dia, eles negavam seus ensinamentos. Rejeitavam as doutrinas da ressurreição, dos anjos, dos milagres, da imortalidade e até mesmo do juízo, né, vindouro. E a gente também pode destacar como uma informação importante nessa passagem é que o arrependimento genuíno, ele precisa ser acompanhado pelo fruto da justiça. Então, aqueles que dizem crer em Cristo, né, e ser filhos de Deus, eles precisam produzir bons frutos. Porque se não produzem bons frutos, eles serão como árvores cortadas, né, que serão cortadas e lançadas ao fogo. A gente também pode destacar aqui nessa passagem, vamos entender um pouco melhor, por que Jesus foi batizado por João. Vamos entender melhor isso. Então, o primeiro motivo, né, a gente pode destacar assim, 3 motivos pelos quais Jesus, né, foi batizado por João. Primeiro, para cumprir toda a justiça, para identificar-se com os pecadores, né, o segundo motivo, e em terceiro, para associar-se com o novo movimento da parte de Deus. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. Para cumprir toda a justiça, Jesus, né, mediante o batismo, consagrou-se publicamente a Deus. Então, assim, ele dessa maneira, né, ele cumpriu a justa exigência de Deus. Segundo motivo, que é o para se identificar com os pecadores, embora o próprio Jesus não precisasse de arrependimento de pecado. Então, Jesus escolheu, né, Jesus precisou ser batizado, né, por João, para que ele pudesse criar ali uma identificação com os pecadores, que nós, né, pecadores, mas ao mesmo tempo ele não precisava se arrepender de nenhum pecado. E terceiro motivo pelo qual Jesus foi batizado, né, por João, é que ele precisava ali, né, para ele se associar com um novo movimento da parte de Deus, e pelo qual ele chamava todos ao arrependimento. Este movimento teve início com João Batista, como o precursor do Messias. Então, esses foram os 3 motivos pelos quais Jesus foi batizado por João. E a gente também pode observar que tudo o que Jesus fez, né, a sua pregação, o seu sofrimento, a sua vitória sobre o pecado, ele fez pelo poder do Espírito Santo, né? Por isso também que teve esse momento que foi muito importante, porque então ele foi cheio ali, né, do Espírito Santo. O batismo de Jesus é uma grandiosa manifestação da realidade da Trindade. A gente também pode observar isso. Porque Jesus Cristo, ele foi ali naquele momento declarado igual a Deus, né? E ele é batizado no Jordão. O Espírito Santo, que também é igual ao Pai, desce sobre Jesus em forma de pomba. E o Pai declara que se comprais em Jesus. Então a gente tem ali essa declaração final, né, que ele faz aqui, nessa versão da mensagem que ficou bem bonita, né? Escolhida e marcada pelo meu amor, a alegria da minha vida. Então aqui ele também destaca que o Pai, né, o próprio Deus, ele ali fala de Jesus também nesse momento em que Jesus é batizado. Então a gente pode observar a figura de Jesus, o Espírito Santo e também Deus. Então a gente pode notar aí a realidade da Trindade. E vamos então agora para o nosso momento de aplicação dessa passagem, né? Então, como que a gente pode aplicar essa passagem nas nossas vidas? O capítulo 3 de Mateus. Então, a mensagem que Deus deseja, né, que levemos para este mundo, na verdade, ela é uma mensagem simples, como era a mensagem de João. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem principal, né, de João. Então, essa também deve ser a nossa mensagem. Jesus está voltando e ele vai salvar a sua igreja. E para fazer parte dessa igreja, que é a noiva de Cristo, é necessário crer em Jesus como seu Salvador e se arrepender dos seus pecados. Então, que a gente possa voltar nesse momento, nesse dia, para essa mensagem, a pura mensagem da salvação e cruz. Essa mensagem que Jesus deseja que nós levemos para as pessoas que ainda não têm Jesus em seu coração, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Precisamos então aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, né, que já é uma grande
É um grande benefício nós estarmos ali salvos por Ele do pecado, mas também como o Senhor da nossa vida. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida, precisa ter o governo da nossa vida. A gente também pode aprender nessa passagem que a gente precisa aceitar ao Senhor a Jesus como Senhor das nossas vidas, ou seja, como aquele que tem o domínio e o poder sobre as nossas decisões, sobre tudo o que tem na nossa vida. Jesus, podemos aplicar para a nossa vida que Jesus não podia fazer nada sem a operação do Espírito Santo. Então, se o próprio Jesus não podia fazer nada sem a operação do Espírito Santo, imagine nós, o quanto precisamos estar cheios do Espírito Santo para tudo em nossas vidas. Então, que nós possamos pedir hoje para que o Espírito Santo nos encha de sabedoria e que possamos ser cheios dele para fazer qualquer coisa das nossas vidas. Precisamos dele para tudo. Então, nesse momento, nós vamos agora para o nosso momento de oração. Eu peço a você que agora que está ouvindo aí esse devocional, que você se concentre no Senhor, que você olhe aí para o alto, de onde vem o seu socorro. Nós vamos orar, então, pedindo ao Senhor que nos ajude a de fato aplicar essa palavra que a gente estudou, que a gente leu, que a gente aprendeu juntos aqui hoje. Pai, muito obrigada, Senhor, por estar na sua presença, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Pai, porque mesmo que sejamos tão pequenos, Pai, e muitas vezes a gente não consegue compreender o tamanho da sua graça, o quanto o Senhor nos desejou, o quanto o Senhor realmente quão valioso foi o Senhor ter dado a sua vida por nós, Pai. Muitas vezes não entendemos esse grande plano da salvação para as nossas vidas, Pai. Não entendemos a grandiosidade de quem o Senhor é, porque nós olhamos através das nossas limitações, Pai. Mas nós queremos te agradecer pela sua palavra, que o Senhor tem nos revelado quem o Senhor é. E que nós possamos, Pai, como teus discípulos, Pai, como teus amigos, Senhor, como os teus servos, Senhor, levarmos essa mensagem, Pai, que o Senhor deseja que nós levemos para esse mundo, que é uma mensagem simples, de arrependimento, porque o Senhor está voltando, Pai. Nos ajude a nos comprometer com essa mensagem, acima de qualquer coisa que possamos viver para pregar essa mensagem, Pai. Pai, nós também oramos, Senhor, e dizemos ao Senhor agora que te queremos não somente como nosso Salvador, que nos salvou dos nossos pecados, nos deu a vida eterna, que já é algo grandioso e maravilhoso, mas nós te queremos, Pai, declaramos que te queremos como Senhor das nossas vidas, Pai, como aquele que tem todo o domínio e poder sobre as nossas vontades, Pai, sobre a nossa carne, Pai, sobre as nossas decisões. Queremos te colocar no lugar que o Senhor, no lugar que o Senhor deseja e precisa estar em nossas vidas. Queremos te colocar, Senhor, acima de tudo, Pai, acima das nossas vontades, como nosso Senhor, Pai, como nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, nós também percebemos e aprendemos que o Senhor Jesus não podia fazer nada sem a operação do Espírito Santo. Por isso foi tão importante esse momento de batismo, esse momento que na Bíblia ele declara ali que vem o Espírito Santo, nós podemos ver a Trindade nesse momento, né? E imagine nós, Pai, nós não podemos fazer nada sem auxílio do Teu Santo Espírito. Então pedimos ao Senhor, Espírito Santo, nos enche da Tua sabedoria, nos enche da Tua unção, Pai, para que possamos fazer as coisas que precisamos fazer no dia a dia, coisas pequenas, coisas grandes. Precisamos, Pai, da operação do Teu Santo Espírito em nossas vidas para fazer tudo, para educarmos nossos filhos, para trabalhar, para vivermos em comunidade. Precisamos do Senhor, Pai. Então, muito obrigada por esse momento, Pai, que passamos aqui lendo a Sua palavra, estudando, Pai, e orando, Senhor, e aplicando às nossas vidas essa passagem. Te agradecemos por esse momento, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você está se sentindo ansioso, inquieto, sem esperanças, eu te convido a conhecer o meu livro devocional Contentamento, uma jornada à plena satisfação em Deus. O link está aqui na descrição.